bem-vindos. Estamos felizes em receber todos na nossa CEF. Lembramos da nossa editora Frater, que continua com as suas atividades, né, pela internet, os que desejarem a aquisição de livros. É só entrar no site e escolher o livro. Pode escolher até por assunto, né? Tem lá os assuntos, aí clicando tem a relação de livros dentro daquele determinado assunto, sobre Jesus, sobre mediunidade, infantil. Então, todos estão convidados. Como sempre, a gente lembra que as obras da nossa editora Frater, toda a renda delas revertem para o nosso remanso fraterno, né? Para as nossas crianças, as diversas atividades que temos no remanso. Lembramos também, neste canal do YouTube, temos vídeos de companheiros nossos, de palestras que acontecem às quartas-feiras, palestras antigas do Raul também. Aqueles que desejarem é só acessar e estarão todos disponíveis, tá? Então, dito isso, vamos fazer a nossa oração inicial. Nosso bom amigo Jesus, farol que ilumina o nosso caminhar. Queremos agradecer-te, Senhor, por mais esta oportunidade e rogar que tu leves ao nosso Pai a nossa gratidão pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade, Senhor, da convivência familiar, da convivência social, dos aprendizados, Senhor, especialmente nesses dias, nesse tempo tão difícil para o nosso planeta e para todos nós. Mas sabemos, Senhor, que o nosso Pai amorosamente acolhe a cada um de nós, aconselhando-nos, inspirando-nos, através dos seus emissários, que são os nossos anjos de guarda, os benfeitores amigos de nossas famílias, os benfeitores amigos da nossa CEF. Por isso, Jesus, a nossa gratidão por todo esse acolhimento, por toda essa atenção, por toda a inspiração. E rogamos, Senhor, que possamos aproveitar a mensagem da noite, a reflexão do nosso companheiro, para nos auxiliar nessa trajetória, nesse caminhar. Abençoa o nosso irmão, Senhor, inspirando-o e auxiliando na explanação. Em teu nome, Senhor Jesus, e dos amigos espirituais de todos nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, nós contamos com a presença do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso companheiro das lutas da CEF, o Rafael Siqueira. Rafael, seja bem-vindo, boa noite, com você a palavra. Obrigado, Ângela, a recepção. Muito boa noite a todos, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus e os nossos benfeitores espirituais possam nos guardar e nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu tenho aproveitado esses momentos de lives para cumprimentar as pessoas que têm estado conosco, porque a razão de ser das nossas lives são vocês, é a participação de vocês. São os nossos pensamentos que se unem e vibram no ideal comum. O ideal da fraternidade, o ideal de nós nos irmanarmos no sentido de nos modificarmos e ajudarmos na modificação do nosso planeta. Então, muito boa noite, minha querida Luzia Matos, que bom tê-la aqui. Muito boa noite, minha querida Arlete Veloso. E eu só tenho visto a Arlete, gente, nas nossas palestras. Deixo aqui um abraço para você, Luzia, um abraço para você, Arlete. Muito boa noite, Tereza Goulart. Tereza eu já vejo mais vezes, mas é sempre bom falar com ela. Muito boa noite, meu querido Aloísio Lima Pires, mestre Aloísio, de tantos conselhos, de tantas conversas. Muito boa noite, meu querido Marcos Alves, um grande companheiro, um grande incentivador. Muito boa noite, Maria do Rosário, uma grande amiga, alguém que me ajudou nos dias mais difíceis.
Boa noite, Jaqueline Almeida, Rosana do Nascimento Gonçalves, Fernanda Leite, Kátia Moreira, olha aí, José Miller Costa. O Miller eu já não chamo nem de amigo, eu já chamo de um segundo pai. Seja bem-vindo, viu, irmão? Muito boa noite, Beatriz Martins Gomes, Jaqueline Fonseca, a Rô, gente. Ela coloca esse nome grande aí, Rosângela de Oliveira Plezan. Se eu não estiver falando esse nome certo, Rô, depois você me manda um áudio dizendo como é que pronuncia. Mas é a Rô, gente. Muito boa noite, Bianca, a Ori. Muito boa noite, Olga. Olha, já tem tanta gente aqui. Eu queria cumprimentar todo mundo, mas se eu for cumprimentando todo mundo aqui, a gente passa uns 10 minutos. Então, o que eu quero? Eu quero pedir a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao benfeitor Camilo, aos benfeitores da nossa CEF, que possam ir ao contato de cada um de vocês e espargir as melhores vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. Que nós possamos permanecer unidos, gente, porque a nossa CEF no próximo sábado faz 41 anos. Eu sou muito feliz por fazer parte desta equipe, desse time, e por hoje estar aqui, não fazendo uma palestra, porque eu não tenho condições para isso, mas conversando e aprendendo com cada um de vocês. Ângela me chamou nesta noite para refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, 2 tópicos específicos, o tópico 23, que fala dos tormentos voluntários, e o tópico 24, que fala da desgraça real. Eu quero fazer uma breve contextualização do capítulo antes da gente entrar nos nossos tópicos. Bem-aventurados os aflitos. Esta é a segunda das bem-aventuranças de Jesus, porque quando ele sobe o monte, em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele nos diz, bem-aventurados são os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que Jesus fez uma apologia à dor? Não. Jesus estava nos dizendo que a dor tem um caráter pedagógico. Se nós soubermos aproveitar o bem sofrer, passar pelos dias do sofrimento, aproveitando para poder aprender novas cores, ressignificar os nossos passos e ver a dor não como algo que nos limita, mas como algo que nos liberta. E o Espiritismo, trazendo essa proposta do Evangelho de Jesus, vem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, dizendo e trazendo essa proposta de nos redimir através da dor com tintas que nos fazem pensar na nossa realidade espiritual. Porque nós, quando olhamos os nossos problemas, não vemos com um olhar de peso, com um olhar de tristeza, com um olhar, muitas vezes, de quem carrega um fardo, como o mundo costuma ver. Mas nós olhamos como aqueles que veem na dor uma escola abençoada, agasalhando na nossa alma a proposta de Jesus. Que se soubéssemos ver na dor a escola, a proposta de nos redimirmos, nós seríamos consolados. Então, Kardec inicia esse capítulo 5º falando da justiça das aflições. Porque quando olharmos as nossas aflições, as nossas dores, para que nós saibamos que se existe uma dor, existe uma causa. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7º, quando Kardec nos fala do Código Penal da Vida Futura, no artigo 33, inciso 1º. Porque lá está estatuído, para toda dor existe uma imperfeição. Ou seja, por que nós sofremos? Essa pergunta que todos se fazem. Talvez seja o alvo das nossas meditações diárias. Por que nós sofremos? Porque nós temos aflições. E a resposta, porque nós somos imperfeitos. Porque nós erramos. Porque nós agimos em desacordo com as leis naturais. Porque nós utilizamos o nosso livre-arbítrio fazendo semeaduras que não são as mais ajustadas e colhemos de acordo com aquilo que nós semeamos. Então, a dor é inerente a uma imperfeição. Então, toda a aflição ela é justa, porque aquilo que hoje me chega e me faz sofrer, e me faz muitas vezes derramar as lágrimas, existe uma causa. E é essa que é a nossa proposta de redenção. Porque se existe uma causa, quando eu estou sofrendo, eu estou me libertando. E depois Kardec vem nos dizer que essa causa está, grande parte delas, na nossa vida atual. Porque nós, os espíritas, costumamos achar que as causas das nossas aflições estão todas em vidas pretéritas. Mas Kardec, com a sua didática, vem nos dizer grande parte das nossas aflições encontra suas causas na vida atual.
E para que nós conheçamos as nossas aflições, baste que a gente medite no nosso agir. Como temos agido no mundo? Temos agido de uma forma correta, de uma forma proba, de uma forma a respeitar os mandamentos de Jesus, as suas propostas luminíferas nos nossos passos? Ou temos agido estouvadamente, dando mostras do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa impaciência? Porque se existe a aflição, diz o benfeitor Emmanuel, num livro notável chamado Religião dos Espíritos, busca no seu agir algo que gerou essa aflição. Grande parte, então, dos nossos problemas estão concentrados na vida presente. Basta que nós tenhamos os olhos de ver e saibamos fazer aquele exercício de meditação. Lançar as sondas na nossa intimidade para perquirir sobre os nossos atos. Agora, quando não achamos a causa do nosso sofrer numa vida presente, é porque nós trazemos essa causa de uma vida passada. E daí é a magnanimidade da doutrina espírita, porque nos diz que nós somos imortais. Aquilo que hoje nos falta é porque, numa vida pretérita, nós atiramos fora. Aquilo que hoje é a nossa privação é porque, numa vida pretérita, nós não soubemos lidar. Então, nós fechamos o caráter consolador da doutrina espírita logo no início do capítulo, estudando e refletindo que, se existe uma dor, existe uma imperfeição. A imperfeição é a causa. A causa está ou na vida presente ou numa vida pretérita, o que nos dá a entender que toda aflição é justa. E seguindo nesse capítulo, lá no item 23, Kardec vem nos trazer, Kardec não, porque aí já é uma dissertação de um espírito, o espírito François Fénelon, dos tormentos voluntários. François Fénelon, um grande escritor francês, que escreveu livros notáveis e que Kardec, quando, na tarefa de um professor, de um pedagogo, chegou a traduzir livros de Fénelon para o alemão. Ele escreveu, por exemplo, As Aventuras de Telêmaco e outros tantos, mas foi desencarnado que ele veio participar da Falange do Espírito de Verdade e contribuir com uma dissertação belíssima, nesse capítulo 5º, e essa dissertação é intitulada Tormentos Voluntários. E o que o benfeitor vem dizer para cada um de nós? Que nós somos os agentes dos nossos tormentos. Tudo que nos acontece, basta que nós percebamos o nosso agir para entender por que aquilo está acontecendo. Não por outra razão, o título da dissertação é Tormento, aquilo que me acicata, aquilo que me perturba, aquilo que me faz mal, voluntário. O que é a palavra voluntário, gente? Decorrente da minha vontade, decorrente do meu agir. Ou seja, eu não estou sofrendo por causa da mamãe, eu não estou sofrendo por causa do papai, eu não estou sofrendo por causa do político, até mesmo porque quem votou nele fui eu. Eu não estou sofrendo por causa da sociedade, do meu vizinho de porta, eu estou sofrendo voluntariamente. E isso nos dá aquela proposta de deixar de ser espírita coach. O que é o espírita coach? O espírita coach é aquele que quer sempre corrigir a outra pessoa e se abstém da tarefa de corrigir a si próprio. E quando nós meditamos, então, na dissertação de Fénelon, ele nos diz, o tormento é voluntário. Você que é responsável pelas coisas que te acontecem. Então, ao invés de ficar responsabilizando as outras pessoas, culpabilizando o A, culpabilizando o B, volve para o seu agir e procura se modificar. Eu quero contar uma história bem singela para que vocês possam entender. Eu ainda me considero novo, mas eu já fui mais novo, já tive mais cabelo e ainda mais magro. Mas eu sempre tive assim uma imperfeição que eu vou confidenciar para vocês. Eu comia muito e como muito até hoje. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma boca, às vezes, maior do que a capacidade do estômago. E quando eu morava lá na minha cidade de Itapiruna, eu gostava quando tinha festa de casamento. Porque nos casamentos o que se mais tem é comida. É docinho, é bolo. A festa, quando é de dia, costuma ter almoço. E quando nós éramos convidados, eu perguntava assim, mamãe, tomara que o padre, quando era na igreja, ou o pastor, quando era na igreja protestante, faça o culto bem depressa, porque
Eu quero ir logo para o pernil, para o salpicão, eu quero ir logo para os doces, para o bolo. E, gente, vocês não sabem, eu comia. E comia, e comia, e chegava em casa verde, igual o Incrível Hulk. Os jovens de hoje já não conhecem o Incrível Hulk mais, porque passava na época daquele que era um jovem há mais tempo. E quando eu chegava em casa, assim, querendo vomitar, eu ia até a minha mãe. Meu filho comeu demais. Ah, mãe, pois é. Todo casamento eu como demais, mas eu não aguento, mãe. Quando eu começo a olhar aquela carne de porco, aquele salpicão, aquele arroz, aquele tutu, eu vou comendo, vou comendo, vou comendo, vou comendo. Pois é, meu filho. Para a imperfeição de quem come muita aflição é passar mal do fígado. Mas agora você vai precisar de uma corrigenda. Mamãe, qual é a corrigenda? Chá de boldo. Gente, e tomar chá de boldo igual eu tomava, porque aquilo é amargo. E eu tomava, parecia que amargava até o perispírito. E a minha mãe, meu filho, todas as vezes que você comer demais, tormento decorrente da sua vontade, porque eu não comi para você, ninguém colocou nada pela sua boca. Vai tomar chá de boldo, e é amargo. E minha mãe tinha uma particularidade para fazer o chá de boldo, porque ela colocava bastante sumo e pouca água. A pedagogia das mães, para corrigir o filho com milão. Mas, gente, vocês acham que eu aprendia? Nós estamos num mundo de provas e expiações, porque quando a gente vai numa festa, a gente espia, e depois a gente vai provando. Prova um pouquinho aqui, prova um pouquinho ali, prova um pouquinho acolá, e eu ia na festa de novo. Quando eu voltava, meu filho, comeu demais de novo, e você já está assim há um bom tempo. É, mamãe, pois é. Hoje o boldo não adianta, meu filho. Hoje o remédio é mais amargo. E qual é o remédio, mamãe? Atalaia jurubeba. Quem conhece a atalaia jurubeba sabe que aquilo não amarga. Aquilo vibra as fibras mais íntimas. Eu já não sei nem se é o perispírito, porque quando a gente toma, parece que a gente desencarna e depois volta. E eu tomava aquela atalaia jurubeba. Tá amargo, meu filho. Falei, mamãe, parece que eu tô morrendo. Pois é. Quando você for na próxima festa e chegar em casa querendo vomitar, lembra que o remédio vai ser a atalaia jurubeba. E eu comecei a pensar, para a imperfeição de comer e comer e comer e comer, vem a aflição de vomitar, passar mal do fígado, ficar com aquele gosto de bilis na boca, e vem a correção da mamãe, o chá do boldo, a atalaia jurubeba. Agora vamos sair desse exemplo simples e vamos ver os tormentos voluntários que nós temos na nossa vida. Quando a gente age no egoísmo, quando a gente pensa que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, a gente vai desconsiderando as pessoas. Muitas vezes nós podemos ficar sozinhos. Quando a gente é orgulhoso, o que é meu é melhor do que é seu. As minhas coisas são mais importantes. As pessoas gostam de conviver com pessoas assim? Não. Então a gente acaba sendo excluído. Ou seja, para cada imperfeição nossa, para cada tormento que voluntariamente a gente traz para o caminho, existe uma aflição. E depois vem a mãe, que no caso aí é a patermaternidade. Deus que é amor, que não pune, gente, mas a sua lei é pedagógica, nos corrigindo. É basicamente o que está acontecendo agora. Eu vejo tantas pessoas reclamando do corona, mas o corona, quando a gente vai ler a obra de André Luiz, ele é decorrente dos nossos vibriões mentais, da nossa forma tresloucada de agir, de pensar, de raciocinar, de se relacionar no mundo, ou seja, nós plantamos com o nosso livre-arbítrio e colhemos os tormentos da nossa voluntariedade, colhendo esse remédio amargo para que a gente possa ressignificar os nossos passos. Então, não adianta reclamar dos efeitos, porque o efeito veio para corrigir a causa. Basta que a gente volte às causas e nos corrija, para que voluntariamente a gente não plante novas consequências negativas. Então, quando vemos pessoas falando assim, eu tô doido para essa variante Delta acabar, eu tô doido para voltar ao normal, mas o normal de antes foi o que gerou o que nós estamos vivendo agora. Então, diz Alberto Almeida, o grande médico lá de Belém do Pará, da terra do açaí, da terra daquelas coisas que a gente vai lá e come, deita na rede depois, que a gente tem que construir um novo normal, não o normal de antes. O normal das brigas, o normal das discussões, o normal onde a gente se esfalfava
de discutir, de brigar, de dar mostras todos os dias do nosso egoísmo, porque se a gente continuar retroalimentando, serão novos tormentos vindo até nós. Então, de uma certa forma, o que nos diz François Fenelon, esse benfeitor da espiritualidade, é: vocês estão plantando e estão colhendo pelo próprio livre-arbítrio. E agora eu quero passar para a segunda mensagem, porque essa vale a pena. A mensagem chama-se A Desgraça Real. Está lá no item 24 e é assinada por Delphine de Girardin. Por curiosidade, eu quero falar para vocês quem é Delphine de Girardin. É uma escritora, uma poetisa francesa, que ela teve que se exilar da França, porque em 1851, aquele que era o príncipe Luís Napoleão, um democrata, um republicano, ele toma o poder e 3 anos depois se torna um ditador. E grandes personalidades francesas tiveram que sair da França. Entre elas, Delphine de Girardin, entre eles, o próprio Victor Hugo. E essas duas personagens se encontraram numa ilha, a ilha de Jersey, no Canal da Mancha, ali entre a França e a Inglaterra. E eles começaram a estudar o espiritismo, a meditar sobre as propostas espíritas. E naquela época, Victor Hugo já tinha perdido não, gente, a sua filha Leopoldine, de 19 anos, havia desencarnado num acidente de barco no Rio Sena. Olha como são as coisas do destino, olha a beleza da doutrina espírita, porque foi pela mediunidade da poetisa e também médium Delphine de Girardin que a mesa se mexia, a cestinha de vime começou a trazer Leopoldine desencarnada para dizer para seu pai, Victor Hugo: papai, eu não morri, papai. O que ficou lá no fundo do Rio Sena foram os meus despojos carnais. Então, Delphine de Girardin e Victor Hugo, vencido depois o período do exílio, retornam para a França e se tornam 2 grandes beneméritos da sociedade francesa. Delphine de Girardin acabou desencarnando, vítima do câncer e contribuindo com a falange do Espírito de Verdade, nos trazendo essa mensagem notável chamada Desgraça Real. Porque ela vem nos endereçar ao coração uma pergunta: o que é a desgraça? Será que nós, enquanto trabalhadores no mundo, homens na sociedade, conseguimos identificar a desgraça? Porque quando perguntamos hoje a nós mesmos, as pessoas com as quais convivemos, o que é desgraça? Elas poderiam responder assim: desgraça é o que nós estamos vivendo agora. Desgraça é quando olhamos para a televisão, 560 mil pessoas já desencarnaram no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas já desencarnaram no mundo. Desgraça é o desemprego, desgraça é faltar comida dentro de casa. E Delphine de Girardin diz que desgraça não é isso. E eu quero abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, fica como lição de casa para vocês lerem depois, capítulo 5º, item 24. Porque olha o que ela diz. A desgraça não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. Ou seja, no mundo hoje a gente acha que desgraça são dores, são problemas, é aquilo que vem para me trazer infortúnios. Mas Delphine de Girardin diz que desgraça não é isso. Ela nos diz, eu estou usando as palavras dela, que desgraça é a alegria, o prazer, o tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Vamos traduzir isso para ficar mais fácil para vocês? O que nós estamos passando hoje é libertação. A desgraça foi quando nós semeamos as causas geradoras dos efeitos. Ou seja, o sofrimento que chega até nós, se nós soubermos bem sofrer, passar com resignação, olhar com olhar de aprendizado, isso não é desgraça. Mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que tenha desencarnado alguém da minha família, mesmo que eu esteja doente,
Isso é libertação, gente, porque nós estamos desentortando. A desgraça é quando nós odiamos, quando nós provocamos desavenças, quando nós somos vaidosos, porque aí nós estamos semeando o mal para colher futuramente. Ou seja, a desgraça é quando nós entortamos. Agora nós estamos nos libertando e, consequentemente, desentortando. Conseguiram me entender? Eu vou dar aqui 2 exemplos para me fazer assim mais inteligível. E o primeiro exemplo, essas 2 histórias que eu vou contar aqui agora são histórias que eu recebi da oratória do Raul Teixeira. Muitas pessoas olham para Nelson Rulilala Mandela, o grande sul-africano que trabalhou pelo fim do apartheid na África do Sul. Olhando para a sua vida e pensa, quanta desgraça. O homem ficou preso 27 anos. O homem suportou açoites, privações. O homem foi perseguido pelo crime de querer que o negro africano fosse considerado irmão do branco sul-africano. Mas a desgraça não é essa. Essa é a libertação. Quando nós recebemos esses efeitos dos nossos desatinos, essa é a libertação. Rafael, e o que é a desgraça? A desgraça é quando, numa encarnação anterior, ele foi um general inglês, um boere, que aportou nas terras da África do Sul, saqueando, matando, retirando todos os minérios e plantando a semente da divisão. Porque na condição de um branco inglês, ele chegou lá se achando maior que os negros africanos. Ele não se julgava em condições de falar com um negro sul-africano. Então, numa vida passada, ele plantou a discórdia para agora retornar na condição de um negro, espiando as suas más sementeiras e, igualmente, reparando os seus desatinos. Então, enquanto um general inglês, que ele achava-se vaidoso, que ele achava que podia dominar, saquear e achava que estava fazendo tudo certo, ali era desgraça. Quando ele estava na África do Sul, na condição de Nelson Mandela, sofrendo 27 anos na prisão, ali era a libertação. Conseguiram acompanhar? É isso que Delfim de Girardin diz para a gente, para que nós possamos pensar nos nossos dias. Quando eu estou dentro da minha casa, sofrendo pelo desemprego, sofrendo pela falta do dinheiro para pagar uma conta, sofrendo porque pessoas próximas estão com Covid ou desencarnaram com Covid, sofrendo com o mundo de ponta cabeça, às vezes desesperado com as dores as mais acerbas. Quando olharmos para Deus, obrigado por essa libertação. E não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso são os bons espíritos. Porque a desgraça foi quando nós semeamos tudo isso, no auge da nossa vaidade, da nossa prepotência, quando nós achávamos que estávamos fazendo tudo certo. Porque pensem, quando éramos os cruzados, os inquisidores, quando semeamos o mal, quando nós caminhamos em vidas pretéritas, ou até mesmo nessa vida, achando que as pessoas deveriam nos respeitar, nos achando maiores que as outras pessoas, aí nós éramos os desgraçados. Agora, se tivermos um olhar de entendimento para a misericórdia divina, e se soubermos, ó Deus, está difícil, mas vem estar comigo nessa libertação, porque eu confio em Ti. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Quando olharmos então para o parente na agonia da doença psiquiátrica, não é a desgraça, gente. A doença psiquiátrica não é a desgraça, é a libertação. Porque a doença hoje vem limar o perispírito, vem limpar da desgraça de ontem. Porque a dificuldade econômica de hoje vem limar o nosso espírito da desgraça daquele que no passado esbanjou, manietou pessoas, corrompeu o erário. Então pensem, que os políticos de ontem, como Raul Teixeira já nos contou uma vez, voltam em posições tão precárias, como aquele que ele viu na porta de um restaurante e ele ficou muito sensibilizado com a pobreza. E o benfeitor Camilo, o que se passa, meu filho? Você não vê a condição desse mendigo? Você não vê a injustiça social que se perpetra aqui? Meu filho, ajude, mas não questione. Porque a desgraça foi quando ele foi político ontem. Agora ele está se libertando. Porque ele pediu a Deus para sentir os reveses do mal que ele próprio perpetrou. E agora ele está aí resignado, trabalhando pela sua libertação.
o auxilie tanto quanto você puder, porque a proposta do Espiritismo é a caridade, mas não questione, porque Deus sabe de tudo. Olha a proposta da veneranda doutrina espírita, como ela nos liberta. E eu quero contar uma outra história para vocês, e depois a gente parte aí para o nosso encerramento. Quando nós olhamos a vida de Martin Luther King Jr., aquele negro, nascido em 1939 em Atlanta, no estado da Geórgia, aquele que lutou junto com Rosa Parks, com Malcolm X, para que os negros, as mulheres negras dos Estados Unidos tivessem o direito de votar, tivessem o direito de se assentar no ônibus, tivessem o direito de ser respeitados e andar na mesma calçada que o branco. E muitos, quanta desgraça passou Martin Luther King Jr. Não, gente, ali era a libertação. Porque quando nós voltamos um século atrás, em 15 de abril de 1865, no Teatro Ford, em Washington, quando o presidente Abraham Lincoln estava reunido com sua família, um homem, um escravagista, defensor das colônias do Sul. Fazendo um breve à parte, Abraham Lincoln foi aquele presidente estadunidense que conseguiu terminar com a Guerra de Secessão, quando as colônias escravagistas do Sul guerrearam contra as colônias abolicionistas do Norte. E também foi Abraham Lincoln que conseguiu acabar com a escravidão nos Estados Unidos, mas isso causou um verdadeiro alvoroço nas colônias do Sul. E um dos fazendeiros, e também um ator de teatro, chamado John Wilkes Booth, resolveu ir às forras com o presidente norte-americano. Tomou de uma arma, e no Teatro Ford, quando todos encontravam-se, vendo ali o presidente amado pela pátria americana, ele atira na cabeça e mata o presidente. Até renascer em 1939 na pele de Martin Luther King Jr. Agora não era branco mais. Agora não era um fazendeiro, agora ele nasceu negro, de uma família pobre, para entrar como um reverendo da igreja protestante norte-americana, para lutar pelo fim da escravidão, para lutar pelos direitos civis nos Estados Unidos. E em 28 de agosto de 1963, ele faz um discurso dos mais memoráveis no Capitólio, em Washington, tendo atrás uma estátua. A estátua de quem? De Abraham Lincoln. Aquele que ele, enquanto era John Wilkes Booth, matava um século atrás, porque Abraham Lincoln estava do espaço na condição de um benfeitor o auxiliando. E ele abre a sua boca e ressignifica os seus passos, dizendo, I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho de que meus 4 filhos negros serão considerados irmãos dos homens brancos. Eu tenho um sonho. Que os tanques de guerra que hoje matam sejam convertidos em arados para matar a fome das pessoas. Eu tenho um sonho. Que pelas 4 colinas dos Estados Unidos, os homens aprendam a viver em paz. Ou seja, a desgraça foi quando ele se tornou um escravagista no século passado. Quando ele levantou de sua mão para matar um presidente. Agora, quando ele sofria o escárnio, quando ele não podia sentar no mesmo banco, quando ele foi preso várias vezes, era a libertação. Porque também ele, em Mênfis, em 4 de abril de 1968, foi morto com 39 anos, terminando a sua vida, mas ressignificando os seus passos. O que nos diz, então, Delphine de Girardin? Que todas as vezes que o sofrimento, que a dor, que as dificuldades nos visitam, agradeça. Saiba ser resignado, porque esse é o momento de libertação. O momento da desgraça, a desgraça real, como ela nos fala, é quando eu ajo na vaidade. É quando eu ajo no orgulho. É quando eu começo a brigar no mundo por ideologias que são humanas, criando muros entre as pessoas, e me esqueço que a verdadeira ideologia vem do alto. Vem de Deus. A desgraça é quando eu começo a separar ao invés de reunir, a agir no orgulho ao invés de agir na humildade, a agir na prepotência ao invés de me entregar à caridade. Então, Delphine de Girardin vem trazer ao nosso coração: não vos creiam desgraçados. Hoje,
quando o coronavírus vem ressignificar os seus passos. Não vos creiam desditosos quando tem dentro dos vossos lares alguém que desencarnou, porque ele está no plano espiritual. Ele está sendo guardado por Deus. Eu me recordo ainda de uma outra história contada por Divaldo Pereira Franco, aqui em Niterói, numa das palestras, não me lembro o ano, no Clube Português, quando ele, muito jovem, costumava ir aplicar o passe numa pessoa que tinha um câncer terminal. E Divaldo Pereira Franco, jovem, colocava a mão e balançava e fazia a oração, porque como gostava de dar o passe, as palavras eram dele, gente. E aquele dia em especial estava o homem com um câncer linfático, o homem já até cheirava mal, gente, porque estava bem complicado o caso. E a esposa dele, próximo, ele sentiu aproximar-se. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que no último domingo agora, se vivo estivesse, teria completado 190 anos. E ele, meu filho, o homem vai ficar bom. Não creia, desgraçado. Mas, como assim, doutor Bezerra? O homem está aqui, está cheirando mal, o câncer já tomou o corpo quase que todo. Meu filho, a desgraça foi quando ele cultuou esse câncer pelo mal agir dele de outra vida e dessa vida. O câncer está o libertando. Pense na libertação. Ele vai ficar bom. Capriche no passe. Esse capricho é por minha conta. Divaldo não falou isso. O fato é que Divaldo mexia a mão para cima, mexia a mão para baixo. Terminou. E a esposa, e aí? Ele vai ficar bom. Quem disse isso foi o doutor Bezerra de Menezes. E a mulher toda alegre, contente. Então volte amanhã, porque vai ter Coca-Cola, vai ter quibe, vai ter pastel. E na Bahia, gente, tudo termina em festa. Divaldo, no outro dia, foi naquela casa. E na frente estava uma coroa de flores. Divaldo pensou, deve ter sido a mulher, porque o homem, com certeza, não morreu. Se o Bezerra de Menezes disse que ele iria ficar bom, ele não erra. Chegando dentro de casa, estava o homem lá dentro do caixão, da furna mortuária. E ele, meu Deus, o que houve? A mulher veio para Divaldo, eu não confio nem em você, nem na sua mediunidade, nem no espiritismo. O senhor é um mistificador. Você me disse que o meu marido iria ficar bom. E ele foi, olhou para aquele rosto já esbranquiçado, começou a orar. E orava. Quando sentiu aproximando-se Bezerra de Menezes. E Divaldo quis tomar satisfação com o doutor Bezerra. Olha, o senhor não disse que ele iria ficar bom? Meu filho, ele está ótimo. Porque ele se libertou da desgraça real. A desgraça que nós perpetramos quando achamos que somos maiores que Deus. Quando achamos que nós somos os donos do mundo. Mas ele se apequenou nesse corpo já carcomido, fez uma curva de simplicidade em espírito e hoje está desencarnado, mas vivo. Está guardado pelos familiares que o precederam e eu mesmo estou cuidando do caso. Então, meu filho, alegre-se, porque o que o mundo vê na condição de uma desgraça é uma libertação. O corpo morreu, mas ele está vivo. E eu te digo, daqui a breves dias, ele vai se levantar e não tem câncer nenhum mais, porque o câncer já drenou o homem errado de ontem. Rejubile-se, meu filho. E ele voltou a sorrir, contou isso tudo para a mulher. Então agora vamos fazer uma festa. Não, minha irmã, nós estamos aqui num momento onde os benfeitores estão trabalhando, estão ainda desligando. Vamos orar. E oraram. Qual a mensagem, então, meus amigos? Já no finalzinho da nossa palestra. A desgraça é quando nós agimos semeando o erro, semeando a injustiça, semeando aquilo que nós ainda achamos que faz parte dos nossos prazeres. A desgraça é quando nós deixamos de ouvir as palavras de Jesus na acústica das nossas almas e usamos o nosso livre-arbítrio para fazer o mal. Mas aí colhemos os tormentos voluntários, que vêm nos redimir, que vêm nos libertar, para que nós encontremos Jesus, possamos ressignificar os nossos passos e encontrar o caminho da vida. Porque o que nós estamos vivendo hoje, eu quero que cada um de vocês pense, é a nossa verdadeira estrada de Damasco. Ah, Rafael, mas estrada de Damasco foi Paulo. Nós estamos na nossa estrada de Damasco. O que está acontecendo conosco é o seguinte, nós estamos no meio-dia, só que esse meio-dia não é o meio-dia do deserto, é o meio-dia, é o período central,
onde nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Então, esse momento é um momento de deserto, é um momento de dores, é um momento de provação, é um momento de agonia, é um momento que nós podemos ficar cegos na simbologia do livro Paulo e Estevão. Tal qual Paulo de Tarso, nós caímos do camelo, porque não era cavalo, era camelo, e estamos no chão, para que do chão nós possamos perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? Por onde queres que eu ande? Por onde queres que eu evite novos tormentos voluntários? Por onde queres que eu pare de semear desgraça e passe a viver a vida real? E por certo, Jesus irá nos responder: entra na cidade. Foi isso que ele respondeu para Paulo. Mas a cidade não é Damasco mais, é a cidade da nossa interioridade. Porque o reino dos céus não se faz com aparências exteriores. O convite é para nós entrarmos na nossa cidade interior e redimensionar aquilo que nós desejamos. Redimensionar os nossos destinos para tal qual Paulo de Tarso sair pregando o evangelho, não para os gentios, mas primeiro em nós mesmos, nos tornando os homens de bem, os bons espíritas, vencendo a dimensão Saulo. Saulo, em hebraico, quer dizer o orgulhoso, para migrar para a dimensão Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Quando sairmos dessa dimensão orgulho, Saulo, e migrarmos para a dimensão Paulo, pequeno, não haverão mais tormentos, não haverão mais desgraças. Nós passaremos por esse período tumultuado, esse período de pandemia, esse período de quarentenas, com os olhares fixos em Jesus, agradecendo. Muito obrigado, mestre amado. Muito obrigado por tudo que me deu, por tudo que me dás. Muito obrigado pela pandemia. Muito obrigado pela quarentena. Muito obrigado por aqueles que estão desencarnando, porque eles estão retornando para a verdadeira casa. Muito obrigado pelas dores que me chegam, porque são pórticos de salvação. Muito obrigado, porque quando eu sinto a madrugada mais escura e mais densa, é porque os mensageiros do alto vêm trazer a nova alvorada. Meus amigos, nós estamos completando 41 anos de Casa Espírita. 41 anos que essa Sociedade Espírita Fraternidade vem nos alevantando ânimo, alevantando moral para esses dias novos, que não serão dias ainda de plena paz, mas serão dias de muito trabalho, onde nós precisaremos estar de braços dados, de mãos unidas, não construindo novos tormentos, mas iluminando em nossos passos o ideal da fraternidade. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço pelo convite, por partilhar de mais esse momento de espiritualidade e de vida, e termino com a prece do Pai Nosso. Lá do livro Parnaso de Além Túmulo, lembrando dos dias da oratória de Raul Teixeira, que sempre me calaram fundo ao coração, quando ele abria sua boca e lembrando José Silvério Horta, nos dizia: Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que a nossa ideal sociedade espírita, fraternidade, seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Olhe por nós, olhe pelos nossos trabalhadores, pelas nossas famílias. Olhe, Senhor, pelos que estão doentes, por aqueles que retornaram ao lar espiritual. Olhe por Raul Teixeira e dá-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Um beijo
e até uma próxima.